Obrigado. Amém? Diga, o meu coração deve ser como o de Cristo. Diga aí, o meu conceito, o meu entendimento deve ser como o de Cristo. Diga, as minhas respostas devem ser como as de Cristo. O meu caminhar, diga aí, o meu caminhar devem ser como o caminhar de Cristo. Amém? Este é o propósito. Diga a pessoa que está do seu lado, esse é o propósito. Qual que é o propósito? Fala aí, ser igual. Ser igual. Como as coisas que acontecem ao nosso redor, como as ações de outras pessoas nos tiram do foco. E nós somos chamados por Cristo para a salvação, para a redenção, para viver uma nova vida, para um preparo da eternidade. Nós somos chamados por Ele para sermos salvos, mas para ser salvo, você precisa caminhar pelo caminho de Cristo. Você deve se importar com isso a cada dia. Diga, cada dia. Você precisa ter uma meta na vida. Todos os dias. Diga aí, todos. Todos os dias se lembrar, a cada momento, do que Ele faria, de como Ele faria, para fazer igual. Amém? Hoje, eu quero ler com você a carta de Pedro, 2 Pedro 3, do 1 e diante. Pedro direciona a igreja e ensina coisas extraordinárias. E eu tenho me preocupado muito com a igreja. Diga aí, igreja. Quem é a igreja? Dá uma glória a Deus. Nós somos a igreja, amém? Eu tenho me preocupado muito com a minha vida, com a sua vida, como estamos andando, como estamos pensando, falando, ouvindo, vendo. Se nós não tomarmos cuidado, nós condenamos o tempo todo as pessoas. Nós o quê? Condenamos. E quem somos nós para condenar alguém? Quem somos nós para definir outra pessoa? É ou não é? E o Pedro começa no versículo 1 dizendo: amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, quero despertar com estar lembrando, com essas lembranças, a sua mente sincera. Fala aí, sincera. Para que vocês se recordem. Presta atenção. Ele vai falar de ensinamentos que já foram aprendidos, ouvidos. E ele diz: das palavras proferidas, olha o 2, no passado pelos santos profetas, e do mandamento de nosso Senhor,
e Salvador que os apóstolos ensinaram a... Uma carta falando a respeito de tudo que já foi ensinado, tudo que foi direcionado. Amém? E ele está falando para lembrar, diga aí, lembrar, para trazer a lembrança. E eu acho que isso que Pedro ensina muda as nossas vidas. Trazer a memória, as palavras de Cristo, os ensinamentos. Você sabe, em tudo que nós vemos acontecendo, nós raciocinamos algo. É ou não é? Se alguém chegar aqui, ó, estou com o pastor Júlio aqui e o bispo Lu. Eu estou pregando, eles vêm aqui na frente, se desentendem, um empurra o outro e volta para o lugar. O que você faz? O que você pensa? Um vai falar, esse cara é desviado. Ó, o outro fez assim, ó, na hora, ele pensou na hora isso aí. O outro fez, cara, né, não é homem de Deus, não. Esse cara nunca foi homem de Deus. Qual deles? Os dois, você é louco. Fala aí, raciocinar. Você raciocina e pensa algo já. Você já coloca uma conclusão ali do que é. Mas nós temos que tomar cuidado com isso. Com as conclusões. Diga aí, conclusões. Amém? Porque se dois irmãos nossos se ofendem, se atacam, ou até mesmo se agridem, nós não temos que julgar. Primeira coisa, se eles estão brigando, nós temos que separar. Fala aí, separar. Depois, amar. Diga, amar. Tentar, direcionar, ensinar, apaziguar, a ajudar eles a se perdoarem e restaurar essa amizade, esta união. Amém? É ou não é? É isso que Jesus nos ensina. É isso que nós temos feito? É o que temos que fazer. Temos que nos lembrar o que Jesus faria. Como ele faria. Da maneira que ele olharia. É ou não é? Eu me lembro uma vez, rapaz, que nós, quando era novo, eu sou novo, né? Esses dias, então. Eu acho que estava eu, Lu, o Evandro e mais uma galerinha, rapaz. Rolou um desentendimento, sabe como que era? Às vezes rola um desentendimento quando é jovem, eu devia ter uns 17 anos. Rolou um desentendimento lá. Aí pronto, subiu até pó. Que era uma outra galera lá que subiu o pó do chão, assim. A gente não tinha nem conhecia Jesus Cristo. Rapaz, que a gente até se bateu na hora da... E depois que você conhece Jesus, você fica, meu Deus, como pode? A gente não conhece Cristo. A gente faz cada coisa feia, meu. Que bom que tem o batismo, não é? Né, Lu? Ô, batismo. Eu falei, que bom que tem batismo. Ele falou, graças a Deus. Batismo nas águas. Jesus Cristo nos perdoando e restaurando. E a partir dali, não temos que ser mais como éramos antes. Amém? Nós temos que lembrar como o Senhor é. Diga, lembrar. Nós temos que lembrar. A palavra de Deus é para ser lembrada o tempo todo, em todos os lugares. Toda vez que alguém te ofender, e para o mundo você perder, você ganhou em Cristo. Toda vez que alguém te afrontar, e para o mundo você perder, você ganhou em Cristo. Toda vez que alguém te agredir, e você perder para o mundo, porque o mundo é o seguinte, devolve isso aí não. Tudo é na mesma medida, é ou não é? E está escrito,
olho por olho, dente por dente. O problema é que está escrito. A gente fala, é o mundo do jeito que era antes. Agora, se alguém te der um tapa, oferece o outro lado. Fala aí, oferece. Não é virar para o outro lado. É chegar e, calma, fica tranquilo. Deu o outro lado. E aí? Vou perguntar, e aí? A galera vai já levantar nervosa. Nós temos que ser como ele. Então, Pedro está ali falando com propriedade. Para lembrar. Diga aí, lembrar. Eu sempre falo disso. Isso me marcou tanto. A primeira vez que eu li o Pedro cortando a orelha do Malco, me deu uma revolta. Sabe que tipo de revolta que eu tive? Bem feito, tinha que cortar as duas. Eu falei, por que Jesus fez isso? Eu não entendi. Não. Primeira vez que eu li, eu cheguei e falei, Jesus desviado. O cara tá de brincadeira. O cara estava atacando. Primeira vez que eu li, eu falei, que negócio é esse? Tinha que cortar as duas. Aí Jesus pega a orelha do chão, olha para o Pedro. Rapaz, que negócio é esse aqui? O que está acontecendo? Coloca no lugar. Eu falo, não pode um negócio desse. Jesus está de brincadeira. Aí a gente é trouxa. Coloca a orelha no lugar. Olha para o Pedro e fala, já falei para não fazer isso. Aí o Pedro está falando aqui, lembra. Fala aí, lembra. Jesus falou para ele, foi isso que eu te ensinei? Hein? Falou para ele aquele dia, lembra. É na tribulação aí, nesse momento aí que você tem que lembrar. Fala aí, lembrar. Não é para fazer isso, rapaz. Fala aí, não é. Não é. E aí, o que Jesus faz? Tira ele da liderança. Some, o Pedro some. Por quê? Jesus estava indo para a cruz. É ou não é? Quando arranca a orelha, estava no caminho da cruz. Ele estava indo para a prisão e já estava para ser morto. O líder da igreja arrancou a orelha de alguém. Por quê? Porque que o Pedro arrancou a orelha do mal. Presta atenção que eu vou falar para você. Imagina só. Quem é que jogou futebol na sexta-feira? Teve futebol na sexta-feira? Teve futebol sexta-feira? Se liga. Eu vou lá, hein? Fazer uns gols lá, hein? Só que pode ser que eu não acerte nenhum. Viu? Aí ninguém me escolhe. Toda vez que eu jogar bola, eu ficava de... Então, apito, segura o apito aí. Olha lá. Tá o gol lá. E a gente está jogando bola. Aí chega na frente do gol, eu paro e fico com a bola. O que tem que fazer mesmo? A galera leva embora. Falei, e aí, meu, tá de brincadeira? Esqueceu? Jogando bola, você esquece que tem onde tem que chutar a bola? Você esquece? Lógico que não. Você até quer cortar as orelhas por causa da bola? Na vida, se você esquecer o alvo, o que você tem que fazer, você não acerta nenhum. Se você não ficar ali meditando no amor, no perdão, na misericórdia, na piedade, fala piedade. Se você não ficar com as palavras de Cristo o tempo todo dentro de você, se treinando, você não acerta. Você corta a orelha. O Pedro cortou a orelha porque estava focado em defender Jesus. Fala, defender. Estava focado em não deixar ser preso. É ou não é? Não, apóstolo, lógico que não. Jesus falou para ele assim,
eu vou morrer, vou ter que me entregar. Deu briga, foi chamado de capiroto. Deu ou não deu? Deu briga. Não queria, não entendia que era necessário. Mas aqui está esperto. Ele fica falando para você lembrar dos ensinamentos. Lembre dos ensinamentos, lembre dos ensinamentos, lembre dos ensinamentos. Está alguém ensinando aí? Alguém que errou muito. Amém? Eu e ele, ensinando. 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias, não os ensinamentos de Cristo. Isso é um problema. Imagina só. Eu não acho que o Pedro carregou uma espada depois daquilo, Lu. O que você acha, Lu? Imagina como esse cara ficou traumatizado. Jesus fez um milagre por causa dele. Hemorragia, parou a hemorragia. Acho que ele tirou na hora, já jogou longe. Nunca mais olha um negócio desse. Nunca mais quero nem uma faquinha para cortar pão. Ficou apavorado. Fala aí, apavorado. Não pega mais. Por quê? Porque eu, hein? O negócio me faz bem. Fala aí, não faz bem. Imagina só. Jesus olha para ele e fala, obrigado, Pedro, obrigado. Obrigado, você me defendeu. Obrigado, viu? E os caras levam Jesus. E ele fala, obrigado. O que aconteceu com a igreja? Fala aí. O que ia acontecer, guerreiro, com a igreja? Virar os espadachins de Cristo. Tal de cortar a orelha, rapaz. Ia ser doutrina cortar a orelha. Quem tem dúvida? É doutrina cortar a orelha, mas Jesus faz isso? Não, por isso que ele não deixou. Mas tem gente que fala, que pode fazer mesmo. Não dá moleza não. Que negócio é esse? Te ofendeu, o problema é dele, se é crente, se não é. Não está seguindo Jesus, o problema é dele. Jesus faria isso? E aí, suas próprias paixões, quer fazer o que quiser. E ainda ensina. Próximo. Olha só. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua... Olha isso aqui, ó. Não creem mais em Cristo. Quando começa a buscar aquilo que agrada, em todas as situações, tá? Começa a perder a fé. Diga, perder a fé. Se você não lutar para seguir as doutrinas do Senhor, os ensinamentos de Cristo, você começa a perder a fé. Começa a fazer o quê? O versículo anterior está falando das suas próprias paixões. Você busca só o que você quer. Você não segue mais as doutrinas do Senhor. Você não segue mais. Aí o que acontece? Eles dirão, o que houve com a promessa da sua? Ele para de crer que Jesus vai vir buscar. Se Jesus não vai mais vir buscar a gente, acabou. É ou não é? Fala aí, acabou. A igreja já era. Acabou. Como assim? Vai ficar todo mundo aqui? Não vai mais ter... Não vai. Acabou a igreja. Mas ele não volta atrás. Diga, ele não volta atrás. Mas as pessoas que perdem a fé, está falando, cadê? Está vendo? Jesus abandonou. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da... Está falando que, perdeu a fé total. Ih, não mudou nada. Imagina, que Jesus o quê? 5. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e esta formada da água e pela... Está falando de milagre. O Senhor criou tudo no milagre. Como é que ele esquece disso?
Olha, eu sempre dou exemplo do sol. Todo mundo já ouviu falar do sol? Lógico, né? Não tem fornalha acesa até hoje. Não existe nada que se tacar o fogo que não acaba. Não existe. Não existe. Só o sol que está ali. Haja luz, ele não apaga. Enquanto Deus não determinar que ele vai parar de pegar fogo, não vai acontecer nada. 6. Vai ficar esquentando a terra. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Está falando de Noé. Fala aí, Noé. É ou não é? 7. Pela mesma palavra, diga, palavra. Olha que interessante, ó, presta atenção. Ele está falando que esses homens perderam a fé. Amém? Eles não acreditam mais que Cristo vai voltar. Eles ensinam coisas que não é a misericórdia, não é compaixão, não é piedade, não é perdão. Eles descredibilizam o ensinamento do Senhor. Por quê? Ele está apontando aí, ó. Eles esqueceram do que está escrito em Gênesis. A história da criação. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo. O versículo anterior fala de Gênesis. E esse versículo está falando de Apocalipse. Tá bom para você? Do 1 ao último. Esqueceu da palavra. Sabe por que fica sem fé? Porque para de meditar, para de executar os conceitos de Cristo, para de lutar contra o pecado. Se entrega às paixões, se entrega ao pecado, para de lutar, para de guerrear, para de se posicionar como um filho. Começa a enfraquecer quando se afasta da palavra de Deus. Quem se afasta da palavra de Deus, perde a fé. De onde é que você tirou isso? A fé vem por onde? O quê? Perdeu a fé. Não tem jeito, perdeu a fé. E a palavra de Cristo é para um propósito. Diga um propósito. A gente se amar, a gente se respeitar, a gente andar junto, a gente se perdoar, a gente se amar. Não importa o que aconteça, a gente vai continuar em Cristo como corpo. Não importa o que aconteça, nós vamos sentar e vamos se resolver. Não importa que tipo de ofensa, não importa que tipo de acontecimento. Cristo é sentar, perdoar, resolver e continuar. É ou não é? É o que Jesus quer ou não é? Ou vai ter um anjo na porta? Pois não? Eu vou entrar, viver em santidade. Tem uma listinha de gente que não é para entrar. Você barra quando os caras chegar? Barra o quê? A galera que é zoada. Olha a igreja. Ó. Os caras, ó. As minas. Anota aí, por favor, anota aí. Eu sou filho de Deus, rapaz. Anota aí rápido, pelo amor de Deus. Bravo com o anjo. Você acha que isso vai acontecer? Se aparece a listinha, fala, acabou. Se tiver algo no coração contra aqueles que você vê, já era o invisível para você. Se você não consegue alinhar a sua vida com as pessoas que estão perto, que fazem parte da sua história, fala a minha história, que entram no seu mundo, passam por você, você tem problema com essas pessoas, está se esquecendo dos ensinamentos. Diga, ensinamentos. Diga aí, a palavra. A palavra. Diga, a palavra. A palavra. Quem está falando de Apocalipse, olha lá, pela mesma palavra, céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo. Vai acabar. Ele falou da criação de Gênesis, agora está falando de Apocalipse. Olha aí, ó. Guardados para o dia do juízo
e para a destruição dos. Quem são os ímpios? Quem não medita a palavra, quem não vive a palavra, quem não ama, quem não se dedica aos ensinamentos para executar com os próximos, com todos. Diga aí, todos. Diga, todos. A igreja precisa ser bem resolvida um com o outro. A igreja precisa ter um coração amável, perdoador. A igreja precisa viver o sobrenatural um com o outro. Você ser ombro para todos, não só porque você mais gosta, que não era nem para existir esse tipo de coisa. É todos, diga aí todos. Jesus veio para nos unir. Jesus veio para formar uma família. Diga aí, família. Jesus morreu para a gente se unir. O Espírito Santo vir e marcar os filhos. Cheios, todo mundo cheio do Espírito Santo de Deus. São os filhos. Agora, como é que o Espírito Santo de Deus fica dentro de mim, dentro de você, se a gente não se entende, se a gente não consegue resolver nada, não consegue se perdoar, não consegue se amar? Como? Nós não podemos seguir o que nós achamos, mas fazer aquilo que agrada o coração de Cristo. 8, está escrito assim: não se esqueçam disso, amados, para o Senhor, um dia é como 1000, estou falando ali, ele falou, eles já estão falando que Jesus não volta mais, que está demorando. Por quê? Porque tirou o ouro da palavra. Não se esqueça que para Deus, você sabia, né, que nós estamos dentro de um tempo que Deus não vive. Nós estamos dentro de um tempo, Ele fez o sol, a lua, as constelações, e ali nós, conforme o sol, a terra gira, vai marcando lá. Dia 1, dia 2, aí segunda, terça, quarta, quinta, não é? E ele só olhando aquilo lá. E o que marca o dia dele? A Bíblia está falando que o que marca o dia dele são 1000 anos aqui, ó, como se lá girasse 1000 anos nosso. Tem noção? E aí ele olha para esses 1000 dias aí. Você está no dia de hoje, fala aí, hoje. 26, tá certo? 26 de 10 de 2025. Fala aí, 26 de 10 de 2000 e... Ele olha para 3025. Sabe até quem é a sua 10ª geração. Aí olha para você de novo. Você tem acesso àquele que tem acesso a tudo. Sabe as coisas erradas que elas vão fazer daqui uma semana. E não volta atrás na graça, no amor. Sabe dos nossos erros de 10 anos para frente. Não é as coisas boas não, ele sabe do que a gente vai errar. Ele olha, bonito. Aí envia um pastor para te ensinar, um irmão para te ensinar, pessoas para te auxiliar, só para você entender e viver segundo a palavra de Deus. Só para você. E ele com paciência, diga, com paciência. Olha os 10 anos da minha vida e fala, rapaz, eu vou ajudar esse menino, vou mandar um caminhão, vai ajudar muito esse menino, um caminhão. Um caminhão lá nele lá. Aí Jesus fica, um caminhão. Caminhão pro menino ali. E aí? Olha lá como está mais calmo, você viu? Ficou calmo, olha. Falava alto, você viu que estava calmo, olha. Como melhorou, hein? E demora para melhorar que eu mando o outro, vai ficar maravilhoso. O que é isso? Ué, é as crianças. Você acha que você vai dar moleza para o Josué? Hã? Imagina o Josué fala, ei, dá um empurrão você. Josué, ninguém mandou não ser forte e corajoso.
Ai, faz de novo, eu quero ver. Se nós somos homens, conseguimos corrigir para a criança não errar, você acha que ele não vai mandar um caminhão para um tolo? Quanto mais tolo, mais pesado o caminhão. Só fui eu que fui atropelado por um caminhão? Aqui? Tem mais alguém? Só eu de tolo hoje. Olha lá. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000, e 1000 anos é como... molezinha demais. Quem está cuidando de você consegue planejar tudo. Basta você meditar na palavra. Basta o quê? Viver em Cristo. Palavras de Cristo. Viver com Ele. Orar. Pedir ao Senhor, Senhor, me ensina, me corrija. Ele fica, que bonitinho. Eu quero ser tratado. Eu não quero ficar... é muito justo isso. Eu quero amar as pessoas. Eu sei que se eu não amar as pessoas, no último dia eu não vou ser aprovado. Me ensina a amar. Me ensina a ter paciência. Me ensina a ser igual a Cristo. Me ensina, Senhor. Aí você pede para Deus. Aí Ele já sai correndo para te ajudar. Por quê? Porque Ele quer que você chegue lá. Olha lá. O dia do Senhor. Cara, eu estou mais confuso. Tá tudo bem? O versículo, tá certo? Obrigado. Coloca, o Senhor não demora em cumprir. Fala aí, cumprir. A sua... Como julgam alguns. Gente que esqueceu da palavra. Fala aí, esqueceu. Ele é paciente com vocês. Como ele é paciente? Ele olha. Ontem quem estava no aniversário? Obed-edom. Quantos anos ele viveu depois dos 3 meses? 40 anos. Fala aí, 40 anos. Ele olha para os 40 anos. Ele sabe o dia que você vai embora. Vai lá com ele. Ele olha, com paciência, olha e fala, rapaz, é muito erro. Vamos ensinar ele, vamos cuidar. Olha para ela e fala, vamos amar, vamos cuidar. Ele abandona? Não, ele ensina, tem paciência, ele olha tudo. A gente cuida dos filhos e espera o dia de amanhã para ver o que vai acontecer. É ou não é? Né, Jóia? Eu e a apóstola ensina, mostra o caminho. Quem é pai e mãe, dá glória a Deus aí? Você ensina o caminho, você não vai dar uma olhadinha no dia de amanhã para ver. Vai? Lógico que não, você tem que esperar chegar para ver. Vamos ver agora como é que é. Não deu certo, pega assim de novo, corrige que agora vai dar certo. Espera o próximo. Não deu certo. Rapaz, gosta de apanhar mesmo. Pega assim de novo aí. A gente tem que esperar. Ele é paciente, ele vê. Fala aí, vê. Olha isso. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. Diga, ninguém, isso é muito forte. Ninguém. Quem perece? Quem para de meditar no amor. Quem para de meditar em Cristo. Quem perde o foco de Jesus Cristo e sua palavra. Mas que todos cheguem ao arrependimento. Fala arrependimento. Aonde tem que chegar? Ao arrependimento. Ei, amolece o coração, meu. Se arrepende, não tem a ver com a igreja. Não tem a ver com a casa, com o trabalho, mas sim com a sua fé na palavra de Deus. Porque não é aqui dentro que se vence, é lá fora. É nas circunstâncias. Diga aí, circunstâncias. Eu falei do Pedro, o escritor, inclusive, do apóstolo, porque ele cortou a orelha. Na circunstância, Jesus falou, diga, palavra. Você pode andar armado? Fala, palavra. Palavra. Ele falou, não é para andar com a espada, hein? O que ele estava na hora?
com a espada, não ouviu o ensinamento. Se ele tivesse ouvido, ele não tinha cortado. Pode ser que ele tinha dado um tapaço, o bicho é emocionado, né? Não vai! Jesus falou, o que é isso? Dá um lado é para dar o outro. Ia ter palavra para falar. Fala aí, palavra. Então, ele quer que nós nos arrependemos. Nós precisamos de arrependimento. E eu lembro quando Jesus morre, eles vão pescar. Jesus vai e prepara o churrasquinho para eles de peixe. E aí o Pedro vem correndo na água. Acho que ele deve dar um abraço. Eu cortei a orelha. Fique em paz. Eu neguei. Calma, fica tranquilo. Fique em paz. Eu te avisei. Olha que Deus extraordinário. Antes que amanheça. Diga aí, antes que amanheça. Você... É isso, está escrito? Fala, antes que o galo canta onde? Quando? Antes do amanhecer, você vai me trair 3 vezes. Sabia ou não sabia? Por quê? Ele está fora. Ele cuida, ele cuidou dele. Olha lá. Fala aí, arrependimento. E aí ele se uniu a ele e começou. Pedro, tu me amas? 3 vezes ele negou. E quantas vezes Jesus perguntou? Quantas vezes? Negou 3 vezes, certo? A boca tem poder. Fala aí, a boca. A boca tem? E Jesus cuida disso. Negou 3 vezes, ficou aí, ó. Nenhuma palavra que saiu da sua boca, a Bíblia diz, não fica no vento, não. Ela... Morte e vida. Fala aí, morte e vida. Calma, Pedro, fica tranquilo. Vamos quebrar? Vamos. Tu me amas? Amo. Tu me amas? Amo. Mas perguntando de novo, por que, Senhor? Tu me amas? Eu amo. Pronto, já cancelamos lá. Pode continuar. Não vai mais te fazer mal o que você falou. Não vai o quê? Já era. Fique em paz. Estamos restaurados. Perdoados. Então cuida das minhas ovelhas. Vai cuidar. Cuida da igreja. Fala aí. Cuida da igreja. E ele se arrependeu ali. Ele fica doído no coração. Porque Jesus pergunta. Mas tudo tem um plano. Tudo tem um propósito. Diga propósito. Fala para o irmão que está do seu lado. Cuidado com o que você fala. Você sabia que eu viu pedindo perdão ao Senhor da minha fala? Senhor, em nome de Jesus. Eu até falei, acho que ontem isso. Eu ia comentar alguma coisa e fiquei quieto. Porque aquilo que eu ia falar podia gerar algo que não é bom. Ó, deixa isso para lá. Que da minha boca só saia bênção. Fala aí, da minha boca só saia bênção. Aí alguém pergunta para você, ô irmão, o que você acha daquela pessoa? Aquela desgraça, aquela safada. Que não presta. E o outro crente fica, mas você conhece? Não, vim falar, meu Deus. Você já foi da casa dele? Eu não, mas como é que você sabe tanta coisa? É que a língua fica... Ó, o que é, ó? A mente não está focada em Cristo. Está focada na fala de outra pessoa. Está focada em sentimento que nem te pertence. E aquela pessoa lá? É bênção. E vou te falar um negócio. Estou meio arrasgado esses dias por causa disso. A minha esposa reclama sempre de uma fala. Que fica, rapaz, negócio desgraçado, rapaz. O que é desgraçado? Pode falar mais uma tolice aqui ou não? Ou ela está assim? Ó, eu já resolvi isso aí, já resolvi. E vou te contar até a rasgada. Que a minha esposa fica assim, ó. Rapaz, às vezes você fica falando essa palavra aí, né? Rapaz, que desgraçado fazer um negócio desse negócio aqui de quem não tem Deus, aqui não tem a graça do Senhor. Olha isso.
Aí eu estava dirigindo esses dias. Eu falei, que desgraçada, Elisa. Eu falei, o que foi? Eu falei, essa palavra não, é abençoado. Isso aí você está falando tá errado. Não foi? Aí eu fiquei. Eu falei, filha, é verdade, né? Você usa muito essa palavra, viu? E eu só aqui no carro. Duro, quieto, olhando para cima. Pô, até ela? Deus com os seus planos. Fala aí, plano. A minha esposa está me avisando, ó. Cuidado. E eu falo sempre disso, e ela fica, ei, cuidado. Eu fico, sou sacerdote, ó. Dá licença. Sabe quando você fica, dirige olhando pelo retrovisor. Aí a menina mandou aqui, ó. Aqui você ensina. Tá errado essa palavra aí. Tá errado o quê? É abençoado. Eu fiz. Aí eu olhei pro lado, ela estava assim, ó. Aquela cara dizia muita coisa. Tipo, faz 17 anos que eu tô falando. 17. E ela ficou assim, e aí? Né, papai? Aí eu. Tá certo, filho. Ah, tá certo com ela? Aí eu. Tem que dar exemplo, amor. Tem que dar exemplo. Tolice, fica com tolice, demora para seguir os direcionamentos. A esposa sábia, falando faz tempo, rapaz. Tomei uma rasgada de uma menina desse tamanho. Pior é que agora acontece uma coisa no trânsito, ela já... Abençoado. Pode? Imagina de 6 anos falando que isso aqui é desgraçado. Imagina que coisa terrível. Mas como é tolo, meu Deus do céu. Já dizia José Roberto de Lima. Sabe quem é José Roberto de Lima? É meu pai. Ele gosta dessa palavra comigo, ele usa muito comigo. Você não acha que esse negócio você fez a tolice, não? Eu falo, rapaz. Por quê? Ele falou, por quê? Não tem sentido isso aí, não. Eu, hein? Acho que com 12 anos eu já ouvi isso aí. Isso aí é tolice. Hein? Fala aí, arrependimento. Mas me arrependi na hora, rapaz. Na hora. O Espírito Santo falou comigo na hora. Não falo mais essa palavra. Estou fora. Melhor dizer, não é essa palavra. Nós não podemos ofender ninguém. Fala aí, ofender ninguém. Aí eu troquei por hambúrguer, né, guerreiro? O cara passou do meu lado. Ah, não sei o quê. Eu falei, vai comer hambúrguer do McDonald's, rapaz. Ah, se alimentaram no almoço. E eles, achou que eu ia falar palavrão. Eu mandei, vai comer hambúrguer, você está com fome, rapaz. Aí deu risada. Aí o guerreiro olhou pra minha cara assim. Não vou falar mais hambúrguer também, tudo bem. Me arrependi também. Próximo. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Olha que perigo. Virá como ladrão. Se nós não tivermos o coração tratável e rápido para se alinhar, o que você está falando aí, guerreiro? O que você está cochichando aí? Ô, guerreiro, tá sem moral, hein? Josué está ouvindo, hein? Tá julgando. Ô, guerreiro. Você tá me zoando, né? Você vai ver. Trabalha lá na fábrica de celulose, tá lascado. Vou falar que nem a Dilma, vou dobrar a meta. Ó. O dia do Senhor, porém, virá como os céus desaparecerão. Com um grande... Agora é o dia do sol. Fala aí, o dia do sol. Ó. Os elementos serão, e pelo calor,
Diga aí, desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nela há será... O que vai acontecer? Pum, vai aparecer. O que é desnudado? Vai aparecer. Você sabe o que eu tenho no braço aqui? Vai se escandalizar agora, irmão. Vai se escandalizar. Sabe o que eu tenho no braço aqui, ó? Sabe o que é ser desnudado? Sabe não? Ó, tem uma marca de antes de Cristo que é Deus em Candi. Você estava no dia? Eu acho que você estava. Você não estava bem no dia, isso sim. Não lembra? Ó, tem uma marca. Como assim? Desnudada. Se eu tirar a roupa, você consegue ver? Fala aí, consigo ver. No último dia, a terra vai aparecer erro de todo mundo. Tudo vai ser desnudado. Fala aí, desnudado. Tudo vai aparecer. As marcas, tudo aparecer. Para que esperar aquele dia se a gente pode se consertar antes? Vai chegar como ladrão. Diga aí, como ladrão. Diga, como ladrão. 11. Visto que tudo será assim desfeito, olha que coisa extraordinária. Que tipo de pessoas é necessário que vocês... Fala, como Cristo. Pessoas que meditam na palavra, respondem... O que foi, pronto? Está emocionado? Fala, foi o Jack. É o Jack mesmo. Mandar explodir. Que tipo de pessoa nós temos que ser? Pessoas que seguem a palavra de Deus. Você sabe que é a maior missão da igreja é nos fazer viver o arrependimento. O arrependimento genuíno. Não em Deus só. Mas em João, as cartas, 1 João, 2 João, 3 João, é extraordinário. Ele fala muito a respeito de você amar a pessoa que você vê. E se você não consegue amar a pessoa que você vê, diga amar. Você não consegue amar a Deus. Você não consegue ser verdadeiramente um filho de Deus. Porque é assim que nós seremos conhecidos como filhos, pessoas que amam, se arrependem daquilo que fez com o outro e pede perdão. E se foi o outro que fez e não se arrepende, está demorando, vai lá, abraça, fala, meu, me perdoa se fez alguma coisa, você sabendo que foi ele. Não falou nada, não interessa, está tudo certo. Seja você bem resolvido, não aceite ficar nada para trás, para no dia do Senhor desnudar. Nossa, eu vivia, meu Deus, olha aquele cara lá, meu. O cara da igreja que, meu Deus, meteu o louco, foi atropelado, viveu um monte de coisa. Olha quanta coisa. E ainda um monte de coisa escondido. Que coisa, meu. Será que a gente precisa que chegue no dia do Senhor? Se a gente tem a palavra de Deus, tem os direcionamentos de Cristo? Então, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam, que nós sejamos? Vivam de maneira santa e piedosa. Nós temos que viver a verdade de Cristo, amém? E a missão está aqui, ó, um com o outro. A missão está aqui, em perdoar. A pessoa falou mal, apóstolo, de mim. Tadinha, ela ainda não entendeu. Se ela não entendeu como Cristo vive, multa essa beleza. Obrigado. Sou eu? Se a pessoa ainda não entendeu como se deve viver, você vai seguir ela? Não. Seja você a mão que dá apoio. Que fala, levanta. Ah, apóstolo, mas foi contra mim. Perdoa. Ama.
Faça o que Jesus fez sempre. Diga sempre. Diga aí, sempre. Fique de pé.